Olá! É um prazer enorme estar estreando da comunidade espírita Nova Era do Vale do Jequiriçá. Quero agradecer a Celso pelo convite, muito acolhedor como sempre, e falar de Vinde a mim as criancinhas é um presente, né? Iniciando esse mês de outubro, vamos refletir sobre essa pureza de coração, né? Sobre esse vinde a mim, as criancinhas. Mas antes, vamos agradecer à espiritualidade amiga, a esses companheiros que nos oportunizam estudar o Evangelho e vivenciá-lo no nosso cotidiano. E é com essa imensa gratidão aos nossos amigos espirituais, à equipe espiritual dirigente desta casa, que rogamos a esse Mestre de infinita bondade, de misericórdia, para que nos ampare e toda a nossa equipe nos intua para que eu possa ser este instrumento do trabalho que será apresentado. E é nessas rogativas de gratidão que dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nesse imenso universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Quando, no capítulo 8, Bem-aventurados puros do coração, em que é aberto o capítulo com um trecho de Mateus, nos apresentando aquela passagem em que as crianças se aproximavam de Jesus e os seus discípulos as afastam, né? Achando que as crianças iriam incomodá-lo, mestre. Jesus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua amorosidade, né? Pede que deixe que as crianças se aproximem, que eles não as impeçam das crianças se aproximarem. Mas o que de fato nós estamos a refletir com essa passagem, né? É a criança de fato física que Jesus está nos falando? Porque quando dizemos, quando na verdade dizemos não, quando nós ouvimos esta frase, né, vinde a mim as criancinhas, nos remete a duas reflexões. A necessidade de nós, enquanto espíritos, passarmos pela infância corpórea, né? Porque é nesta fase da nossa vida que nós nos tornamos mais acessíveis aos aprendizados, porque é o momento em que a nossa inteligência está sendo elaborada, instigada, aperfeiçoada. Mas também é nesse período que nos alerta a responsabilidade da educação. E quando nós abrimos o mês de outubro com esta mensagem, já é para nos fazer refletir sobre a responsabilidade também enquanto pais.
Porque Santo Agostinho já nos alerta sobre essa responsabilidade de se colocar um filho no mundo, de se educar, porque são essas crianças, somos nós, enquanto crianças físicas, que vamos absorvendo os ensinamentos. Por isso é muito importante a evangelização infantil. E é muito importante que ao sermos pais, mães, educadores, tios, padrinhos, estejamos sempre levando na educação, na forma de educar, os princípios do Evangelho, para que, quando nos tornarmos homens e mulheres, possamos vivenciar e espalhar a linguagem do amor. Então, essa é uma das reflexões que essa pequena frase do "Vinde a minhas criancinhas" já nos clama, já nos convoca a observarmos as nossas atitudes diante da educação. Outra reflexão de grande importância também é o que João Batista nos apresenta no próprio Evangelho, no capítulo 8, quando ele nos apresenta, nos dizendo que exatamente essas crianças a que Jesus estava se referindo também eram os adultos que se encontravam ainda na infância e na ignorância da falta de compreensão. E é isso que nós precisamos estar atentos, né? Em que fase da minha vida eu estou me encontrando agora? Que infância é essa que eu estou me encontrando? Eu estou em uma infância espiritual que já consigo compreender os comandos, vamos dizer assim, do Evangelho, do meu código moral, de entender que os erros cometidos já passaram e que agora eu preciso refazer esse caminho, como diz o próprio João Batista, em que os erros que foram apresentados a todos nós precisam ser revistos, ou seja, verificar a veracidade. Compreender. Ou nós estamos naquela infância em que nos encontramos em regiões inferiores, em que nós estamos enraigados ou vibrando na energia da infelicidade, dos vícios, que não estamos mais suportando tanta dor e não estamos acreditando que ainda há esperança. Quando vamos refletir nessas indagações, vamos começar a mergulhar em nós, a nos olhar e tentar. Quando eu digo tentar, porque não é fácil. Observar que fraqueza é esta, que infância é essa que Jesus está me convidando. Porque quando Jesus diz, vinde a mim, deixai vir a mim, é porque quando eu vou a Jesus, eu vou puro. Quando eu estou na dor, eu vou puro. Porque eu quero me salvar, eu quero me curar. Então, quando eu digo puro, é nesse sentido de que eu estou focado no que é melhor.
nem que esse melhor naquele momento seja a minha dor. Mas eu estou com um olhar mais aberto, porque eu estou necessitada. Então, quando Jesus diz, vinde a mim as crianças, é esse homem, quando eu digo homem, homem e mulher, né? Esse homem com dor, essa mulher com dor, é o sofrimento imperando, porque quando eu estou com dor, quando eu estou doente fisicamente, eu necessito de cuidados. Eu me torno mais acessível, porque eu preciso que alguém cuide de mim. E quem é que precisa de cuidados, se não uma criança? Então, quando nós estamos nesta fase, nos tornando essa criança da dor, precisamos aceitar o convite de Jesus. Porque Jesus jamais nos impede de chegar a Ele. Nós é que criamos obstáculos para chegar ao Mestre. Porque não é fácil seguir o Mestre, mas não é difícil. Não é fácil porque a gente passa por muitos momentos de renúncias, muitos momentos de deixar muita coisa para trás, muitos momentos de refletir, de reconhecer as nossas limitações. Mas quando nos tornamos puros de coração, simples semelhantes a uma criança, é mais fácil eu me aproximar de Jesus. É mais fácil eu compreender a mensagem que Jesus nos traz. O legado que Jesus deixou para nós. Então, quando nós observamos que o que Jesus quis dizer aos homens era que os homens, isso está no Evangelho, nas palavras de João Batista. Porque o que Jesus quis dizer aos homens, quando ele diz, deixai vir a mim as criancinhas, é que os homens entendessem, que nós entendêssemos, que nós fôssemos até o Mestre, com toda a confiança que uma criança tem. Porque quando passamos pela fase da infância, nós não tememos, nós não temos medo de arriscar, nós não temos a maldade, nós confiamos e acreditamos naqueles que amamos. Qual criança não confia nos seus pais? Quando assim se estabelece essa relação. Por isso é tão importante se falar da educação pautada nos princípios do Evangelho, independente da crença que eu estou seguindo. Levar a educação, aprimorar esta educação com os princípios do amor, da compaixão, da solidariedade, para que esta criança, ao se tornar um adolescente, ao se tornar um adulto, ela traga esses conhecimentos recheados de esperança, de um mundo melhor.
Porque quando eu quero um mundo melhor para mim, se eu tenho uma consciência pautada nos princípios do Evangelho, da compaixão, da comunhão, eu vou querer também o melhor para o outro. Mas quando eu educo voltado para a competição, quando eu educo apenas com as necessidades materiais, eu vou desenvolver o egoísmo, eu vou desenvolver a arrogância e vou afastar essa criança, este jovem, de Jesus. E aí vamos ver as rebeldias, os transtornos e tantas, como diz o próprio Evangelho, a ingratidão. Vinde a mim, vinde a mim, deixai vir a minhas criancinhas. É educar na compaixão, no amor. É ensinar a solidariedade. É valorizar também a evangelização infantil dentro das instituições, independente da crença. É valorizar a evangelização para que esta criança, este jovem, ressignifique a sua vida e o seu olhar perante o outro. É saber valorizar os seus pais. É saber se desnudar das vaidades. Quando eu digo vaidade, não é vaidade de botar um batom, um brinco, né? O menino sair todo arrumadinho, não. Isso é natural e é muito importante o cuidado também externo. Mas nada mais importante do que cuidar desse interior, dessas virtudes, desses valores que tanto estamos necessitando. E hoje, vivenciando há quase 2 anos um isolamento social, em que foi necessário que voltássemos para dentro dos nossos lares e passarmos a observar melhor os nossos filhos, os nossos companheiros, os nossos amigos, mesmo distantes, os nossos familiares. Mas o mais importante foi aprender a voltar a olhar para a família. E quando trago este olhar, esta necessidade que a pandemia nos oportunizou para o tema que estamos proferindo, é porque contextualizando para dizer que foi necessário que voltássemos para o nosso lar, para poder aprender ou ensinar os valores pautados no Evangelho, na comunhão, na união daqueles com quem a gente convive. Em olhar aquele seu, aquele companheiro com mais compaixão, com mais pureza. E quantos pais não reaprenderam com seus filhos, que trouxeram de forma simples um outro olhar para a vida.
Porque quantos de nós não ouvimos dizer: meu Deus, essa criança tirou isso da onde? Essa criança é um espírito que tem tantas outras experiências corpóreas e que naquele momento, nesse estágio da infância, ela tem muito a aprender. E cabe a nós, pais, trazer esse aprendizado, incutir essas lições, porque não podemos esquecer que a ação de Jesus, já foi implantada há muitos anos. Entendermos que para chegar a Jesus é necessário que eu seja puro de coração, que eu, para herdar esse reino, eu preciso ser puro. Aí vai dizer: meu Deus, Thelma, então para eu herdar o reino de Deus eu preciso ser puro? Eu não vou conseguir nunca. Vai. Estamos galgando aos poucos. A partir do momento que eu começo a observar a mim mesmo, a partir do momento que eu começo a fazer aquilo que Santo Agostinho nos convida, a fazermos uma autoanálise do nosso dia, a gente já começa, aos pouquinhos, a fazer uma faxina diária nos nossos comportamentos e atitudes. E o que não é isso, a não ser eu estar fazendo uma faxina em mim, limpando as impurezas, refazendo os caminhos, ressignificando a vida e a forma de viver e a forma de tratar as pessoas, porque viver é fácil, conviver que é difícil. E quando eu começo a ressignificar a minha convivência com os outros e comigo neste planeta, eu já começo a trabalhar a minha pureza de coração e assim começar a trilhar o meu caminho, a minha estrada para encontrar o Mestre, para começar a sair da condição de discípulo, para um dia ser um apóstolo e viver e espalhar o legado através do meu postulado. Então, deixai vir a mim as criancinhas, é nos convidando a vivermos de formas mais simples, a vivermos de fato a pureza do coração, o olhar de uma criança diante da vida. Ver beleza é dar significado à vida. E qual é o sentido da vida maior se não é viver? Viver e aprender a conviver. Porque nós é que impomos limites. Nós, adultos, é que impomos barreiras diante das coisas. Porque as crianças, elas não impõem limites. Elas não se acham diferente das outras, né? Para ela, tanto faz branco, preto, amarelo. Elas são crianças. Elas se veem como crianças. Mas nós não. Nós é que impomos barreiras. Nós é que impomos dificuldades. Então, quando Jesus diz que para alcançarmos o reino de Deus, precisamos nos assemelhar a uma criança, é nesse sentido de sermos leves, de sermos simples, né? Porque logo na abertura do capítulo, ele já nos diz que a pureza de coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, quando eu tenho
a simplicidade e a humildade, eu começo a ter minha pureza de coração. Mas isso é da noite para o dia, Thelma? Claro que não, né? Nós vamos galgando isso dia após dia. A partir do momento que eu começo a dizimar a própria dualidade que esse capítulo nos mostra, né? Logo no início da passagem, quando as crianças chegam e que os discípulos atiram, né? Tiram ela, impedem, na verdade, impedem as crianças de se aproximar. Há uma dualidade aí entre a formalidade e a exigência e a simplicidade e a espontaneidade. Porque as crianças são simples, são espontâneas. E é isso que Jesus quer de nós. Que sejamos simples, que sejamos espontâneos. Porque a lição do Mestre já foi ensinada. Nós já temos as receitas, né? Nós já temos, já sabemos o que fazer. Só precisamos fazer, né? E o que está nos impedindo de fazer, de sermos espontâneos como as crianças? O nosso egoísmo, a nossa vaidade, né? Essas coisas nos impedem, de fato, de crescermos. Essas coisas nos impedem de galgar um degrau atrás do outro. E as crianças não temem isso. As crianças arriscam. Elas vão, quando elas querem, elas vão, né? E a gente precisa aprender a se arriscar mais diante de fazer o bem. É não esperar tempo bom para se fazer o bem, né? É fazer, é começar a fazer, né? Qual é a criança que fica pensando assim, eu dou um abraço e minha mãe eu não dou, eu dou. Não, ela vai lá e abraça, né? Qual é a criança que passa um cachorro bonitinho, uma coisa, e ela fica, não, ela vai pegar. A gente é que põe limite. Não. É nós. É que precisamos rever os nossos comportamentos. Nós é que precisamos buscar entender em nós em que fase dessa infância espiritual nós estamos. Nós estamos na infância espiritual totalmente ignorante na inteligência? Totalmente ignorante na compreensão? Ou nós já estamos ainda, apesar de estarmos na infância, que já precisamos sair, né? Mas já estamos compreendendo? Se nós já estamos compreendendo, se nós já estamos nos esforçando um pouco mais para fazer essa limpeza no nosso coração, a gente já está saindo da infância, já está partindo para a adolescência. E o adolescente é ousado, né? E nós precisamos ousar diante do legado de Jesus. Porque seguir o Mestre não é fácil. Muitas críticas receberemos, mas precisamos avaliar qual é o meu propósito com isso? O que eu quero levar? Né? O que eu quero guardar? O que eu quero espalhar? Né? O que eu quero deixar de rastro nessa vida? Deixai, vinde a mim as criancinhas. É esse convite. Limpe seu coração. Limpe a sua forma de ver as coisas. Compreenda mais. Julgue menos.
Aceite o momento do outro, porque provavelmente alguém aceitou o seu. Então, vamos aprender a nos aceitar. Vamos aprender a usar melhor o nosso livre-arbítrio, porque são essas escolhas que a gente precisa pensar melhor para alcançar um resultado melhor. Mas não nos culparmos, porque se não deu certo, está tudo certo também. Agora não é carregar uma culpa, mas sim a responsabilidade. Quando eu já começo a entender tudo isso, que essas consequências fazem parte de uma escolha, então quando eu começo a avaliar tudo isso, eu já estou buscando um autoconhecimento. Então eu preciso buscar em mim que estágio dessa infância eu estou. Buscar dentro de mim se eu já estou conseguindo aprimorar aprimorar as minhas necessidades. E quais são as minhas necessidades? Me tornar uma pessoa melhor. Por isso eu estou encarnando, desencarnando, encarnando e desencarnando. Cada vez que eu reencarno, é justamente para eu começar a aprimorar e trabalhar a minha pureza de coração. Se eu não consigo aprender isso e entender que quando ainda numa infância corpórea, eu preciso entender que eu estou revestida naquele corpo por um determinado tempo, porque essa roupagem da minha inocência, né? Essa roupagem da inocência que a infância nos mostra, é justamente essa roupagem que Jesus está nos convidando. É a roupagem da inocência, ou seja, não é inocência, então de ser besta, não. É a inocência, essa roupagem da inocência é justamente o símbolo da pureza que Jesus está clamando. Porque quando eu trago dentro de mim esse símbolo da pureza, eu estou acessível aos ensinamentos do Mestre. Olha o que eu disse lá no início da palestra. Quando Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, deixai vir a mim os pequeninos, não é apenas a criança de forma criança corpórea, mas é a criança espiritual, é a criança que está desesperançosa, é a criança que está na dúvida de saber quem é essa força, que força é essa que nos mantém. É o anseio da alma, quando a nossa alma anseia, nos inquieta, e é nesse momento que nós estamos aptos a assimilar os ensinamentos que o Mestre quer. É nos recolocar no nosso verdadeiro caminho, que é o caminho do amor, que é o caminho da luz. E nada disso é da noite para o dia. Mas quando nós entendemos que todo esse processo a gente passa, inicia na fragilidade do corpo,
E aí vem, quando eu disse a fragilidade do corpo, é quando eu sou criança corpórea. E aí é que vem a importância de saber educar, né? Educar com amor, educar mostrando a prática do bem, ensinando a boa vontade, ensinando a irmandade. Aí eu vou crescer simples. Eu vou crescer com esse símbolo de pureza. E o meu acesso para o Mestre se torna mais fácil. Porque Jesus não faz distinção. Não faz distinção. Ele não diz, não, você pode vir a mim, você não. Basta que nós queiramos nos aproximar, que o Mestre está lá, com os braços abertos, a nos abraçar, a nos envolver. Porque neste momento, quando nós procuramos o Mestre, quando nós procuramos conhecer o seu Evangelho, é justamente o momento em que a alma está procurando uma oportunidade de ser melhor, uma oportunidade de vivenciar a simplicidade e a pureza e a humildade, porque nenhuma das três são separadas, elas estão atreladas. A pureza do coração está atrelada à simplicidade e à humildade. E quando eu consigo juntar, unir essas três, ninguém me segura mais, né? É assim. Porque eu estou próximo, eu estou no caminho. Eu sempre falo dessa passagem de Bartimeu. Quando Bartimeu grita por Jesus, né? Quando ele diz, Rabi, Rabi, filho de Davi, me cura, me chama. E os discípulos e outros tantos que seguem Jesus, manda que Bartimeu cale a boca. Mas Bartimeu está na dor. Bartimeu está na infância, está na cegueira. Bartimeu está à beira do caminho, assim como nós. E quando o Mestre diz o quê? Tragam-no até aqui. Igual como fez com as crianças. Não impeça que ele venha. Ele está me clamando. Ele está me chamando. Ou seja, ele quer vir até mim. Deixe que eu venha. E Jesus o pergunta, né? O que queres que eu faça? E de imediato a dor dele é maior. De imediato ele grita. Quero enxergar. E se Jesus nos perguntar agora? A gente sabe dizer? Será que a gente está tão puro de coração já assim? A nossa simplicidade está junta que a gente já sabe definir uma coisa só? A gente tem tanta coisa, né? Então é essa simplicidade. É o querer. É ser simples, é se desnudar, é gritar. É dizer ao Mestre, eu quero lhe seguir. Mas dizer isso de verdade. E muitas vezes é a dor que faz com que essa minha pureza apareça. Né? Que muitas vezes não é externada como Bartimeu gritou, mas ela é externada no pensamento.
né? Então, é a gente aprender a gritar no sentido verdadeiro de dizer: eu quero lhe seguir, eu quero vivenciar esse Evangelho, eu não quero apenas estudar, eu quero vivenciar o seu Evangelho. E Bartimeu nos mostrou isso. Largou a capa dele lá de pedinte, saiu da beira do caminho e passou a seguir o Mestre no caminho. E ser puro de coração, e aprender e entender, na verdade, não é aprender, entender essa expressão, deixai vir a mim as criancinhas, eu saí da beira do caminho. Saia desse passeio, siga a estrada com o Mestre. Se torne como uma criança, acreditando, confiando e indo. A criança, quando ela quer, ela vai, ela não fica olhando para trás, será que eu devo ir? Não, ela vai. Se ela tiver a permissão, ela vai, e ela vai feliz, porque é aquilo que ela quer. Mas nós não. A gente fica olhando, não, poxa, Jesus vai passar por aquele caminho ali, não, Jesus, tá? Entende? Então, é a pureza. Deixar vir as minhas criancinhas é eu trabalhar a minha, não digo trabalhar não, é externar a minha simplicidade, é externar a minha humildade, é externar a minha pureza, né? É nas minhas atitudes eu ser simples, eu espalhar esse símbolo da pureza que traz uma criança. Eu não julgar o outro, é eu dizer: Senhor, eu vou lhe seguir porque eu sei que você existe e que você cuida de mim, né? Que você é meu Pai e que eu confio. Isso é a gente compreender, deixar vir a minhas criancinhas, né? Porque todo aquele que tem puro coração não pensa no mal, não. Quem tem puro coração, quem age como uma criança, quem tem o símbolo da pureza que a criança traz, não tem tempo de desejar amar o outro, não tem tempo de estar julgando, não, porque ela quer aproveitar o momento, ela quer viver, ela quer espalhar alegria. Né? Isso é o que Jesus está nos clamando para mudarmos os nossos atos, né? Para que a gente consiga trabalhar a nossa verdadeira pureza, né? Implantar, espalhar, trazer alegria, porque o Evangelho é viva, o Evangelho é vivo e nós somos muitas vezes o exemplo, o Evangelho vivo para outras pessoas, né? Então vamos deixar a nossa luz acesa, né? Jesus já nos disse que nós somos luzes, então vamos deixar a nossa luz acesa, vamos aprender a brilhar, vamos aprender a ser esse farol, né? Vamos ser como a criança. Qual é a criança que não chega, que não traz alegria ao ambiente? Né? Então é isso, é ser puro, é ser infantil quando a gente precisa. Não deixar só que a dor nos faça lembrar que o Mestre existe. Não deixar somente que com a dor, com a desesperança, eu compreenda que tem uma força maior que me rege, que me guarda. Né? Então, vamos ser simples. Né? Vamos ser essa criança que é a esperança no porvir. Né? Vamos ser essa criança que leva a esperança para que nós possamos
avançar, avançar na nossa vida espiritual, porque esse é o nosso propósito, né? O nosso propósito é nos tornarmos leves, simples, conscientes, que amado nós já somos. A receita a gente já tem. A gente já tem todos os ingredientes para fazer o bolo. Então a gente está esperando o que para fazer esse bolo? Vamos arregaçar as mangas, né? Vamos trabalhar essa pureza de coração, que é isso que o Evangelho está nos convidando. E esse tema no mês de outubro é para que a gente compreenda a importância, né, do educar, do evangelizar, né? Então, gratidão imensa a todos vocês. Espero estar de volta em outro momento, né? E um beijo no coração de cada um, viu? Fiquem com Deus. Um beijo grande. Obrigada, Celso.